Corinthians, companheiros. E o Corinthians, o presidente eleito do Corinthians, Augusto Melo, esteve no SPNFC nesta quinta-feira, falou que vai ter reunião nesta sexta por Gabigol. Falou muita coisa interessante, nem assumiu ainda, vai assumir em janeiro, mas já fala que o Corinthians vai brigar entre os grandes. Vamos ouvir aí os melhores pedaços da conversa. A ligação foi, me interessa, alguns atletas, podemos sentar para conversar? Sim. E eu acho que essas coisas têm que ser pessoalmente, por isso que eu quero sentar olho no olho. Tem data para sentar? Tá caminhando para ser amanhã. Amanhã? É. Você com o Landim e Braz, você com quem? Com o Brás, nós com o Brás. Então uma reunião amanhã, então, para conversar sobre o Gabigol e gente, possíveis trocas. Para que a gente possa... Aqui em São Paulo. Para que a gente possa olhar no olho. Arrumou pauta. Interessa esse, não dá, vamos para outro. Ah, ele interessa esse, Augusto. Dá, não dá. É assim, o futebol assim, o não nós temos que partir agora pro sim. O Gabigol nos interessa, como ele mesmo falou, é um dos melhores jogadores e o Corinthians está atrás dos melhores. Primeiro tem que ser o Flamengo, que para ele esteja tudo em ordem, que ele possa liberar o jogador. Precisamos estudar de que forma. Multa, claro que a multa para a gente hoje é inviável pagar. Já deixar uma coisa bem clara, é inviável, porque não temos condições, acho que nenhum clube brasileiro hoje tem condições de pagar essa multa. Então, o que nós queremos é um acordo, ou se eles querem algum atleta nosso, se nós queremos um outro atleta deles, e aí sim chegar num acordo. O Corinthians, a gestão mudou. Não vamos mais servir de intermediário para ninguém. Vou dar um exemplo do Robert Renan, que é um excelente jogador, formado na nossa casa, que nos foi oferecido apenas para 6 meses. Nós não vamos fazer mais isso. O Corinthians daqui para frente, se quisesse até 1 ano, tentamos negociar. Se for por 1 ano, que a gente possa ter uma estabilidade de pelo menos trabalhar esse ano todo, tudo bem. Mas 6 meses para servir de trampolim para um outro clube e o Corinthians não ganhar nada, jamais vai acontecer isso na nossa gestão. Infelizmente agora existe uma multa menor do que estão nos oferecendo. E se nós não aceitarmos, esse garoto sai por um valor menor. O que acontece na Europa, todo bom atleta, ele é chamado 1 ano e meio já antes para fazer uma renovação, para se colocar um aditivo. Então, por que não foi feito isso nesse garoto? O Ranieri do Cuiabá está contratado, presidente? Está bem encaminhado, Zinho. Está bem encaminhado. É um excelente jogador que a gente vem monitorando. É um pedido também da comissão. Está bem encaminhado. Se Deus quiser, em breve a gente anuncia. O Corinthians será um time competitivo. Acabou a farra de Palmeiras, Flamengo. Nós vamos brigar com eles de igual para igual. Pode ter certeza do que eu estou te falando. Nós vamos brigar com eles de igual para igual. E quando ele fala acabou a farra no seguinte: não só vai ter mais esses dois, vai ter nós agora também, como tem outros, como tem Atlético, como tem o Grêmio que chegou, enfim. Mas nós vamos estar nesse bolo aí dessa farra. Claro que ganhar vai ser uma consequência, mas você pode ter certeza que nós vamos estar ali em cima competindo. Porque, por isso que nós estamos com calma, tranquilidade, pedindo paciência para o torcedor, porque nós estamos monitorando as peças pontuais, para que a gente não erre, para que a gente realmente tenha um time com um bom planejamento, para que ele chegue em todas as finais, para que ele dispute tudo. Tendo uma transição muito tranquila, né? E nos foi passado que qualquer coisa que aconteceria, em termos de patrocínio, nós iríamos ser avisados. E a gente está trabalhando para propostas melhores, que assim como já temos algumas propostas master, e era para nos ser avisado, né? E fomos surpreendidos hoje de manhã com essa notícia. E mesmo porque nós havíamos avisado que não era para fazer mais nada, mesmo porque é nós que vamos estar na direção daqui 10 dias, por exemplo. Então, acho que isso teria a ver conosco, né? Não? Perfeito. E foi combinado isso. E de hoje fui surpreso com essa notícia de que tinham fechado um patrocínio, sendo que nós já teríamos algumas coisas que nós estamos trabalhando para que teria um patrocínio um pouco maior, um valor maior. É uma confusão entre a diretoria que está saindo e a que está chegando, né? E teve um trabalho de transição, tiraram fotos, inclusive, do Willian Monteiro Alves e o Augusto Melo. É impressionante se isso for verdade, né? De não terem falado sobre um patrocínio novo. Bom, outra coisa, o Rubão, que vai ser o diretor de futebol do Corinthians, que a gente viu ali falando, inclusive, o Rubens Gomes, ele estaria nessa reunião com o Gabigol, mas ele, para a nossa repórter Lili Nascimento, disse que não estará nesta reunião. Enfim, o Flamengo, por meio do Marcos Braz, diretor de futebol, em entrevista ao GE, nesta quinta-feira, Antero e Fã de Esporte, disse que Gabigol não está à venda, que é patrimônio do clube, que não tem interesse em vendê-lo. Então, vamos seguir acompanhando essa história. O que te parece, Antero, o papo do Augusto Melo elogiando o Gabigol e dizendo que, mesmo sendo inviável pagar a multa de cerca de 33 milhões de euros, né, ou 177 milhões de reais,
mesmo sendo inviável pagar a multa, vão tentar uma forma de negociar, talvez com jogadores, Lucas Veríssimo talvez interesse, Fausto Vera, alguns jogadores aí na lista que talvez interessem ao Flamengo. O importante é que ocorra a abertura para conversa, para uma eventual negociação, né? Se houver interesse das três partes, Corinthians, Flamengo e principalmente do jogador, é possível que se chegue a um meio termo que agrade a todos, né? Eu sou muito a favor de que o atleta seja consultado e a opinião dele tenha um peso forte numa decisão que venha a ser tomada. Claro, o Corinthians tem de garantir ao Flamengo que pode assumir integralmente a responsabilidade, o ônus por um eventual débito, né, temporário. O Flamengo também deve acreditar nisso e, se sentir que de fato o jogador não quer, não deseja ficar no clube no qual teve uma trajetória brilhante, que continue a conversar com o Corinthians, que se mostra principal interessado. Então, quando todo mundo quer, Edu, fãs de esporte, chega-se a um acordo. Pode até ser o seguinte: não, olha, Gabriel, você fica aqui, a gente assume o compromisso de te liberar no meio do ano, no segundo semestre, e vá seguir a sua vida. Eu acho interessante, claro que é um período de especulação, alguns negócios saem, outros ficam apenas no plano de boa vontade, de interesse, de coisa plantada por pessoas que podem ganhar com uma negociação. Mas, olha, dá para projetar, eu fico acompanhando também muito o noticiário dos colegas e amigos que temos no Rio Grande do Sul, e a perspectiva é de um Grêmio forte, né? Grêmio na Libertadores, Grêmio em Copa do Brasil, de um Internacional também, que vem apresentar um elenco bastante interessante para o Chacho, né? Vejo o São Paulo também com uma perspectiva otimista, o mesmo com o Atlético Mineiro, Palmeiras, que já sabemos como é, o Flamengo. Podemos imaginar um ano muito bom nas competições nacionais e internacionais, com equilíbrio. É evidente que as coisas mudam durante a temporada. E vou dizer uma coisa, que talvez acho que agora daqui a pouco vou sair, né, Edu? A contratação do Scarpa, eu acho que é uma jogada e tanto por parte do Galo. Pro Atlético Mineiro. Mas sabe, eu fiquei pensando a mesma coisa que você, Antero. Dizer que vamos brigar por títulos, que acabou a farra, ou vai ser um time muito forte. Não sei se ajuda, né? Não vejo com um cenário tão forte. Você poderia citar o Fortaleza, o Atlético Paranaense, grandes times brasileiros, num trabalho que nem começou ainda. Você falar que vai brigar lá em cima, não sei o que isso ajuda.